Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós estamos trazendo Mesa Aberta de Amor. Vamos lá, então? Nós temos aqui duas opções, baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa drusa de citrino, ou então baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa drusa de ametista. Eu vou começar aqui com a nossa drusa de citrino. Deixa eu colocá-la aqui, peraí só um minutinho. Estes daqui vão para cá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos saber agora, então, mesa amorosa. Vamos lá, mesa aberta, meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é a nossa drusa de citrino, que eu tenho a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá, então? Aqui está. Mostrem pra gente detalhes. Qual é a mensagem que vocês querem passar, né? Mas a gente quer saber de amor. De amor, de amor e de amor. Essa aqui correu pra cá, vocês viram, né, gente? Aí tem uma hora... É numa hora dessa que você não pode voltar com a carta. Você tá entendendo? Porque ela simplesmente voou literalmente na mesa. Como se ela tivesse asinhas. Aí aquela hora pro povo te lelê, igual a mim e a você, que a gente vai e pensa assim, nossa senhora, foi mandada. Foram os guias, não é? Tem que ser tilelê para acreditar numa coisa dessa, né, gente? Não é todo mundo que acredita, não. Mas eu acredito, e eu acredito que você acredita. Porque se você não acreditasse, você não estaria aqui, não é mesmo? Vamos lá. Baralhinho da confirmação e baralhinho do complemento. Vamos lá, então. Temos aqui coisa mais linda desse mundo. Coisa mais linda desse mundo. Energia principal que nós temos na mesa. Temos um rei de espadas. Temos um rei de espadas. Aqui temos um 7 de copas. Eita, eita, eita. Cavaleiro de ouros, papisa, rei de copas, enamorados, estrela, as de espadas, 5 de copas, 5 de paus, misericórdia, gente, 2 de ouros, 5 de espadas, meu Deus, que horror! 7 de espadas, rei de copas, cavaleiro de paus, 4 de paus, 3 de paus. Gente, vamos lá começar? Aqui eu vou falar primeiro, toda vez que a mesa é aberta, eu falo primeiro para vocês se identificarem, para vocês terem certeza que essa leitura é de vocês, né? Porque as leituras, quando elas são generalizadas, elas vão assim para muita gente, né? Então eu tento pegar algumas informações aqui que são primordiais, claro, né? Mas depois um tanto. Então o que não for para você, você joga para lá. Às vezes você pode falar, Aninha, essa não é para mim. Tenta a segunda, ou então olha aqui as playlists que eu tenho aqui no canal só para vocês, tá certo? Aqui eu tô conversando com pessoas, já deu para ver de cara, né? A gente tem um 5 de copas, 5 de paus, 5 de espadas aqui. Vocês estavam em um relacionamento, eu estou falando estava porque aqui tem um 5 de copas. Então, toda vez que tem um 5 de copas, tem um passado, tem um trauma emocional, né? Então, aí, foi lá atrás. Aí, esse trauma emocional é por quê? Por causa de muita briga. Era um relacionamento que tinha muita briga, tá, gente? Aqui, o 5 de paus é quando aquele relacionamento chega num ponto em que tudo te irritava na pessoa e tudo irritava na pessoa sobre você. Então, do tipo assim,
qualquer coisa, gente, um copo no lugar, do jeito que você falava, do jeito que a pessoa falava, tudo era motivo de dar briga, picuinha, é coisa que começa a ser completamente infantilizada a relação aqui quando tem os 5 de paus, tá? Eu tô falando nesse caso aqui, porque não tem cartas horrorosas. Como eu também ensino a vocês a lerem o tarô, presta atenção. Quando a gente tem um 5 de paus, e aí a gente teria uma carta, né? Que seria alguma outra que pudesse fazer algum tipo de corte na pele da pessoa, né? Que poderia ser um 10 de espadas, um 3 de espadas, né? Aí, por exemplo, com a carta do capiroto também. Aí podia ser o tipo de relacionamento que tinha, ó, sabe? Porrada! Vocês estão entendendo? Aqui é isso. Mas como a gente tem aqui um 5 de paus e a gente tem essas cartas, a gente tem uma carta da papisa, a gente tem carta da estrela, um 3 de paus e um 2 de ouros. Então é porque isso aqui ficava completamente naquela coisa de bate-boca, sabe? Bate-boca horroroso, infantil. Aqui é isso, picuinha. Quando nós temos aqui a carta das duas cartas de ego que a gente tem nos arcanos menores, 5 de espadas e o 7 de copas, estão aqui na mesa lado a lado. Então a gente está falando de uma pessoa que era completamente egóica, né? Então ela podia ser egoísta, podia, né? Mas ela era aquele tipo de pessoa que podia ser um narcisista. Não levaria a tanto, porque para ser um narcisista a gente teria que ter aqui a carta do capiroto também para poder falar uma coisa dessa. Mas nós temos aqui, por exemplo, vou explicar como é que era a pessoa do passado, tá? Para vocês entenderem, porque aqui nós temos duas pessoas na mesa. Tem uma que ficou lá no passado e tem uma que tá aqui, né, que vem consertar essa situação toda aí na sua cabeça. A gente vai chegar lá. Mas aqui, ó, a gente tem um rei de espadas, gente. A carta do rei de espadas, às vezes, ela é complicada demais. Ela é muito complicada. Por quê? Porque a gente está falando de uma pessoa que é fria, é calculista, é uma pessoa que às vezes não sabe demonstrar afeto nenhum, é uma pessoa que é ríspida, é uma pessoa que ela fala coisas que machucam, sabe? É aquele tipo de pessoa que é um sim, um não, às vezes, o que que você quer? O que que você tá olhando, né? Eu já fiz isso. Será que você não, sabe? Não tem conversa, não tem demonstração de carinho, não pega na mão, às vezes paga as contas, esse cara pode pagar todas as contas, mas não pega na sua mão, não te dá bitoquinha, gente. Na hora que você tá vendo um filme, ele vem com aquele não encosta, né? Porque tá muito quente. Isso aqui, esse cara, ele pode ser, ele é um inferno se entra na vida de uma mulher que é, por exemplo, uma rainha de paus. Uma mulher que é uma rainha de copas, né? Ia sofrer demais. Uma mulher para poder dar conta dele, gente, é só uma rainha de espadas para poder dar conta do rei de espadas, né? Porque até a rainha de ouros vai sentir falta daquela coisa do tato, né? Daquele contato, assim. E esse cara, ele é muito observador, ele é muito inteligente, né? Às vezes ele observa e ele aprende logo cedo em um relacionamento, por exemplo, o ponto fraco de uma pessoa, sabe? Então, todas as vezes que vai ter alguma discussão, alguma coisa, ele vai lá e cutuca isso. Ele vai lá e cutuca isso. Só que acontece que ele, na hora que ele percebe que ele tá perdendo a razão, um lado horroroso dele é justamente infantilizar, é tentar virar o negócio ali, porque ele tem que ter sempre a razão, né? Ele tem aquela coisa, ele tem que dar a última palavra, ele tem que ser a pessoa mais inteligente, ele tem que sair por cima, mas é o que eu tô falando, não chega a ser um narcisista, tá? Isso aqui é uma característica do rei de espadas. As pessoas nessa vida têm características diferentes das outras, né? Então, ele tem isso, né? Então, aqui, ó, com o 7 de copas, então, meu Deus do céu. Ele pode ser aquela pessoa que, com o 5 de espadas, ele vivia falando assim que ia deixar. Então, é aquela pessoa que ameaça. Rei de espadas, com 7 de copas e o 5 de espadas, é aquela pessoa que chega e fala assim, tem coisa melhor lá fora, você devia dar graças a Deus que eu tô com você. Eu posso conseguir a pessoa que eu quiser, a hora que eu quiser, mas eu tô aqui.
Então é do tipo assim, querendo que você desse muito mais valor a ele, né? Do que você ou já dava ou do que, sei lá, porque esse cara, ele, né, é aquela coisa do tipo assim. Aí, o que que acontece? Essa situação, quando a gente vê aqui, ó, aconteceu algum guerigueri, né? O que eu acredito que tenha sido uma dessas, né, brigas horrorosas que ou aconteceram ameaças lá, aconteceram ameaças verbais, tá? Ameaças verbais de ir embora, de sair, né? E realmente saiu, a pessoa foi lá, vocês se separaram. Aqui a gente tem um 5 de copas. O maior problema desse cara aqui, ó, é porque ele é muito inteligente, ele às vezes é muito manipulador na hora de conversar. Então, na hora de virar o jogo dele, ele pega. Tô vendo isso aqui, tá, gente? Eu tô vendo isso aqui. E dá para poder ver que ele é inteligente, porque a carta do Aça de Espadas, que fala dessa velocidade de raciocínio, que fala sobre uma pessoa que é muito boa com as palavras, no convencimento, esse tipo de coisa aqui, ó, tá vendo? Então, ele podia, na maioria das vezes, inclusive, convencer você que estava errada, né? Convencer você que ele que a culpa foi sua, dele ter perdido a calma, alguma coisa desse tipo. Mas é o que eu tô falando. Aqui não mostra nada físico. Isso tudo aqui, ó, nas cartinhas estão mostrando só coisas verbais. Não tem cartas aqui que possam eu seria leviana se eu falasse isso, entendeu? Aí, aqui aconteceu essa briga e deixou dentro de vocês aí, uma dúvida enorme, né? Se a culpa foi de vocês ou não. Se realmente aconteceu alguma coisa ou não. Se, sabe, do tipo assim, será que você falou demais? Será que você... Porque o 5 de copas traz o quê? É a carta do remorso, é a carta da culpa, gente, hoje tá difícil demais. Eu fiz tantas leituras hoje em inglês que na hora que eu pego vou fazer aqui uma em português, as palavras não vem tão fácil não, vocês acreditam nisso? Que coisa arregaçada. Aí vem a culpa, vem o remorso, vem o arrependimento, vem aquela coisa do realmente querer mudar palavras, atitudes. E aqui, justamente por causa desta briga, né? Só que aí vem a espiritualidade mostrando que isso aqui, gente, tá mais na parte dele, tá na parte desta pessoa, por causa destas características que estão mostrando aqui, né? Para vocês terem uma ideia, vocês estão se colocando tão abaixo dessa pessoa, mas tão abaixo dessa pessoa, que vocês não saíram na mesa. Olha que coisa mais horrorosa. É do tipo assim, vocês estão assistindo uma leitura para vocês e vocês não aparecem na mesa. Isso é realmente a hora que a gente vê o tanto que esse relacionamento não foi bom para vocês. Perceba isso. Aqui nós temos a carta do Cavaleiro de Ouros, mas da papisa. Por quê? Cavaleiro de Ouros vem falando de uma situação, pode ser de uma situação que estava perdurando por muito tempo. Eu tô falando lá no passado, porque tá o 5 de copas aqui, né? E a carta da papisa vem falando de pessoas que sofreram muito tempo esse tipo de relação aí, ó, e ficaram caladas. A carta da papisa é aquela pessoa que não fala, é aquela pessoa que guarda em segredo, mas é uma pessoa que também, além de guardar o segredo, é uma pessoa que sofre na alma. É aquela coisa que a pessoa fica com a alma dilacerada, gente. Aquilo ali é uma coisa horrorosa. Quando vocês veem assim a papisa, principalmente quando tem aqui um 5 de paus, ela passa, por causa desse sentimento de culpa dela que tá aqui, a ter uma autossabotagem que é impressionante. Por quê? Porque esse arregaçado, essa carniça aqui, ó, fez com que você acreditasse que o problema estava com você. Vocês estão entendendo aqui? Aqui, ó. Então, o que acontece? A carta da papisa é aquela hora em que a espiritualidade começa a conversar com vocês, né? E por mais que vocês
por mais, né, que vocês recebessem sinais o tempo inteiro, mas assim, o tempo inteiro, né, do tipo assim, porque a espiritualidade dá pra gente, né, são aquelas bandeirinhas vermelhas que a gente vê pela pista, só que acontece que a gente resolve ignorá-las com muito sucesso. E aqui, ó, o que a espiritualidade vem falando é que é aquela coisa do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque por algum milagre da espiritualidade, é como se vocês começassem a enxergar isso. Por quê? Porque aqui agora a gente entra com quem? A gente entra com a energia do Rei de Copas, que é uma pessoa, né, que ela tá curada, ela cura dos traumas emocionais dela, né? A energia do Rei de Copas é aquela pessoa que fica independente emocionalmente, é aquela pessoa que fica inteligente emocionalmente falando. Esse cara, ele é fodástico. O Rei de Copas, ele é o tipo de pessoa que sempre passou por um babado, porque ele tem aquela característica de ser cuidador, de ser um curandeiro, de ser, sabe, alguém que vai curar uma outra pessoa. Normalmente, vocês podem ver que as pessoas que trabalham com isso, elas tiveram uma vida que, olha, vocês podem achar que a pessoa nasceu em berço esplêndido, vocês podem achar o que for, a vida dessa pessoa sempre vai ser aquela coisa de puta que eu pariu, vocês não têm noção do que é não. É sofrimento atrás de sofrimento, é quebra-mola atrás de quebra-mola, é carro estragado o tempo inteiro na beira de estrada, vocês estão entendendo? A vida dessa pessoa é complicada, mas na hora que ela chega num ponto que é do tipo assim, eu não tenho mais o que passar nessa vida, né? Ela chega num ponto assim do Rei de Copas, e ela fica tão fodástica que ela chega num ponto que ela consegue não só se ajudar, ela se entende, porque ela tem essa independência emocional muito grande, ela consegue enxergar tudo com uma clareza muito grande, daí vem a inteligência, uma responsabilidade emocional muito grande, e ela consegue ajudar as outras pessoas também, né? E é nessa hora que você pega essa consciência de que essa pessoa era um arregaçado, era um carniça que devia estar na lata do lítio, aí sim a vida de vocês começa a mudar. Aí sim vocês conseguem atrair um amor de verdade, né? A gente tem aqui um Rei de Copas e a gente tem a carta de quem? A gente tem a carta dos enamorados e logo depois a carta da estrela. Então, vamos pensar aqui, né? A sequência, a gente tem isso. E para poder confirmar, a gente tem um Rei de Copas aqui e um Rei de Copas aqui embaixo. Vocês estão vendo, né? Aqui nós temos um 7 de espadas, que é as cartinhas da confirmação confirmando isso aqui. Porque para vocês, né? Essa pessoa aqui, ela traiu vocês de alguma forma. Principalmente porque esse cara, quando ele é assim, ó, né? Ele é aquele tipo de pessoa que ele é como se ele, no começo, se ele tiver virado, né, gente, na parte negativa, no lado sombra dele, ele fala muita mentira. O lado verdadeiro do Rei de Espadas, ele é muito sincero. Ele pode sofrer até pelo sincericídio, sabe? Só que o lado dele, sombra, é o lado o quê? É o da mentira. É de usar das palavras dele para conseguir aquilo que ele quer. Então, ele é o tipo de pessoa que se faz de uma pessoa completamente diferente, sabe, daquele carne, o lobo em pele de carneiro, é esse aqui. Vocês estão entendendo? Então, fica uma coisa muito complicada, né? Então, isso a pessoa, quando chega no meio do relacionamento e vocês começam a enxergar realmente quem essa pessoa é, por causa da espiritualidade que começou a dar sinais, e aí vem a clareza muito grande, que é o as de espadas, né? Principalmente através das palavras que essa pessoa falava com você, começou a se referir à sua pessoa, começou a descrever você, a dar adjetivos, assim, ó, entre aspas, para sua pessoa, né? Aí vocês começam a enxergar como essa carniça era de verdade. Aí vocês olham para ela e falam: você não passa de uma mochiba!
Vem aqui que eu vou te jogar no lixo. Vocês estão entendendo? Aí o que que acontece? Aí nessa hora algo muda, vira uma chavinha na cabeça de vocês. E aí aparece quem? Aparece um rei de copas. Porque esse rei de copas aqui, ó, ele vai tirar esse sentido de traição, né? De ter sido enganada. Principalmente, você se fez de uma pessoa que você não é. Gente, isso é uma traição da porra. Isso é uma traição da porra. O povo acha que traição é só colocar berrante na cabeça. Não é, não. Gente, uma pessoa se fazer de uma coisa que não é, só para poder te levar, né? E eu perceber, botar reparo nas suas partes íntimas, que é isso? Isso aí é uma coisa horrorosa. Uma pessoa pegar e te usar, uma pessoa, sabe? É uma coisa horrorosa. E essa pessoa aqui, ó, ele pode ter feito isso, né? Só que lembra esse cara aqui, ó, essa energia desse moço, porque aqui agora a gente vai ver ele como uma pessoa, né? Ele já passou muita coisa na vida, ele já sofreu muito. Tanto é que aqui os 7 de espadas a gente vê todo o sofrimento que ele deixou para trás, todo. Mas também todo o sofrimento que ele vai fazer com que vocês deixem para trás. Passem a colocar isso realmente até aquela coisa do antes e depois. Tem o passado e tem o futuro. Como que a gente consegue ver isso? Porque aqui tem a carta dos enamorados. Aí a gente tem que pensar assim, ele quer alguma coisa? Aqui embaixo da carta dos enamorados a gente tem a carta do cavaleiro de paus. E o cavaleiro de paus, gente, com esse moço aqui, vocês não têm noção, não. Esse moço, ele quer não somente o fuque-fuque, porque ele tá cheio de tesão no corpo, porque a carta do tesão aqui, ó, é o cavaleiro de paus, que é aquela pessoa que olha e ele fica enlouquecido. Ele fica enlouquecido. Esse homem tem aquela libido que é no topo. Ela é assim, sabe aquela coisa, é na sala vai querer você, é na cozinha vai querer você, é no hall vai querer você, é no elevador, é na cama, é no banheiro, é no chuveiro, é assim, sabe? Aqui, ó, essa pessoa, aí você pensa assim, Aninha, será que essa pessoa vai querer só o quê? Olhar minhas partes íntimas, assim, botar um reparo daqueles assim, depois vai sair fora? Não, porque aqui vem com a carta dos amantes e da carta da estrela. E a carta dos amantes mais a carta da estrela vem falando de uma pessoa, para começar, né? Aqui é uma pessoa que é enviada de alguma forma pela espiritualidade. Necessariamente alguém com um contrato cósmico? Não, porque isso aqui é uma leitura generalizada, mas para a maioria sim. Por quê? Porque aqui a gente tem a carta da estrela mais um as de espadas. Quando a gente tem a carta da estrela mais o as de espadas ou um pajem de espadas, é um contrato cósmico. Então, é aquele tipo de pessoa que vai chegar na sua vida, que você assinou um contratinho lá em cima, eu vou encontrar fulano de tal. Às vezes acaba não encontrando, né, gente? Porque a pessoa chega aqui, entra numas tentações, pega um livre-arbítrio dela, joga tudo ali e tal, pá, né? Então, aí, paf, né? Então, aqui, ó, vem falando sobre isso. Aí, como que a gente consegue enxergar? Olha, aqui nós temos um 2 de ouros, né? Que fala justamente sobre o livre-arbítrio. Por quê? Porque aqui, ó, tem gente que por algum motivo, olha aqui, o 5 de copas, por todos esses motivos que eu expliquei, pode achar mesmo que é do tipo assim, a única pessoa que vai gostar vai ser essa carniça. Ninguém mais vai gostar de vocês, ninguém mais vai querer olhar para vocês, ninguém mais vai querer botar reparo na sua parte íntima, ninguém mais, não, é assim, sabe? O 5 de copas é um tanto de caraminhola que vai colocando na cabeça emocional, justamente por causa dessa pessoa que ameaçava, que provavelmente falava, ninguém vai te querer. A combinação dessas duas cartas aqui no meio de uma briga é justamente isso que a pessoa fala. É colocando paradigmas errados, que é justamente, né, essa coisa de pegar e fazer com que a pessoa baixe ali, né, a autoestima dela de uma maneira tão furiosa que essa pessoa não vai embora, né? Ou então na hora que vai embora, de alguma maneira se sente culpada e a pessoa fica por lá mesmo, entendeu? Então aqui, ó, preste muito bem atenção. Então aqui, ó, precisa do quê? Justamente, vocês precisam de colocar isso aí, ó, um pouquinho na balança para poder escolher o que vocês vão fazer.
uma coisa que eu vou falar que é seríssima aqui. Mas é seríssima mesmo, tá? Porque aqui, ó, a gente tem um 3 de paus. Para algumas pessoas que vocês podem ainda estar se relacionando com essa pessoa por algum motivo, eu não tô aqui para poder julgar ninguém. Eu tô aqui para ler cartinhas, tá? Às vezes eu dou a minha opinião, que é muito assim calorosa, eu sei, né? Sobre o que acontece na vida dos carniças e dos arregaçados. Mas eu não posso chegar e falar, você vai fazer isso ou aquilo outro. Eu só estou lendo as cartinhas, eu não estou aqui para julgar ninguém, ninguém. Aqui pode acontecer de vocês conhecerem essa pessoa enquanto vocês ainda estão num guere-guere com esse aqui. Por isso que saiu um de cada lado, por isso que saiu o conflito emocional, por isso que saiu o 2 de ouros e a carta dos enamorados. Porque a carta dos enamorados, ela sai para pessoas que o quê? Elas precisam de se escolher, né? Então aqui ó, é como se fosse o 2 de copas turbinado, né? Numa leitura de amor. A carta dos enamorados é isso. A carta dos enamorados não é só sobre uma escolha. A carta dos enamorados fala realmente de amor. Ela fala de duas pessoas que se amam, duas pessoas que se escolhem, duas pessoas que escolhem um relacionamento, duas pessoas que querem construir alguma coisa sólida ali, né? Com uma fundação muito forte. Então aqui vocês têm que pensar muito bem nisso. Porque aqui, sem dúvida alguma, existe uma chance de vocês encontrarem essa pessoa. Quem é que vai ficar com vocês no final das contas, se vocês quiserem escolher através aqui, né? O 2 de ouros, ele fala de uma pessoa que pode levar várias coisas ao mesmo tempo, tá, gente? É uma pessoa que é maleável, aquela pessoa que tá ali. Ele fala do nosso livre-arbítrio, aquela pessoa que tá ali sem saber o que vai fazer, né? Com a vida, e ela tá ali naquele momento de escolher, ela tá pesando tudo, ela tá brincando ali com as opções que ela tem. E ela também fala de uma pessoa que ela tem que levar, por exemplo, várias situações. Uma pessoa que leva um 2 de ouros aqui, ó, a carta da estrela aqui, ó, a carta do... Então, é uma pessoa que tá de dia com um e de noite com o outro, né? É uma pessoa aí sai para poder trabalhar e ela pega e vai encontrar outra pessoa, né? Então, é aquela que pode levar 2 trabalhos, 2 romances, 2 projetos, 2 trabalhos de escolas, 2 cursos, vocês estão entendendo? Então, aqui, ó, vem falando exatamente sobre isso. Só que, presta atenção, é isso que eu quero falar. Esse moço aqui, ó, esse moço, ele vem aqui, ó, cavaleiro de paus com 4 de paus. Isso aqui é uma pessoa que vem querendo um compromisso sério. O 4 de paus é a carta do casamento nos arcanos menores. Cadê a carta do casamento nos arcanos maiores? Ela tá como mensagem subliminar, porque a gente tem 5, 5 e 5, que é quem é a carta do Papa. É a carta do casamento nos arcanos maiores. Então aqui vem falando de uma pessoa, presta muito bem atenção nisso, por favor. Aqui vem falando de uma pessoa em que ela chega, uma conexão entre vocês, apesar desse cara ser tímido, né? Ele pode ser super tímido, mas ele é bem resolvido, ele é cheio de tesão no corpo, ele pega, quer você de qualquer forma, vai botar reparo nas suas partes íntimas. Muito provavelmente esse cara aqui, ó, ele é muito bom no fuque-fuque, porque esse cara aqui, ó, o cavaleiro de paus, ele é muito bom. Ele é muito bom na cama, sabe? Ele é aquele tipo de pessoa que, do tipo assim, ele já teve muitas mulheres, sabe aquela coisa, já tive mulheres, já tive vários amores, eu esqueci, quem é que canta? É Martinho da Vila que canta isso? Sabe? Aqui, ó, é esse moço aqui.
É esse moço? Então ele entende do negócio. Ele tem aquela pegada forte. Normalmente, ele tem aquela pegada gostosa. Sabe aquela pessoa que vai pegar, tem aquele beijo gostoso, quente, sabe? Ele é assim, ó. Esse moço aqui. Aí vocês podem ficar muito na dúvida, né? Por isso que a gente tem esse cavaleiro, aí a gente tem a carta, porque aí a gente tem que ir entendendo as mensagens da carta para poder entender na história toda. A gente não pode parar só em uma mensagem da carta, né? Então aqui vem falando, só que aí vocês podem ficar na dúvida, né? Com medo, porque vocês vão falar assim, gente, será que essa pessoa me quer mesmo? Será que é isso mesmo que tá acontecendo? Porque vocês podem estar completamente traumatizadas por das coisas que esse arregaçado aqui falou. E aqui, ó, isso tudo acontece de vocês, né, ficarem nesse só negócio de fuque, até resolver alguma coisa, uns 3 meses. Uns 3 meses. Aqui, depois até uns 3 meses, muitos encontros sexuais. Aí depois vem quem? Vem a carta do Papa. Aí é que vocês vão começar a conversar sobre o que vai acontecer com o relacionamento de vocês. E a prova disso é porque a gente tem um 7 de copas e o 7 de espadas. 7 e 7 é a carta do carro. A carta do carro fala de uma pessoa que já está próxima de entrar na sua vida. E a carta do carro fala que é aquele tipo de pessoa que vocês vão ter uma conversa, né? E que vocês, depois de um tempo, vocês vão ter que analisar se vocês querem chegar no mesmo destino. Se vocês querem passar pela mesma estrada. Se vocês querem demorar o mesmo tempo para chegar lá no destino. Aqui vem falando sobre isso, né? A carta do carro é quando duas pessoas, por isso que tem aqui agora a carta dos amantes, né? Uma escolha emocional. Duas pessoas que se gostam, mas elas precisam de se escolher e não somente se escolher. Elas precisam de se escolher e escolher um relacionamento. Vocês estão entendendo? Escolher este relacionamento e falar assim, é isso o que eu quero ter para a minha vida, sem dúvida alguma. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona o babado? É isso? É isso que precisa. Vamos olhar aqui, ó, o que mais que os guias querem falar para vocês. Vamos lá. A carta do 8 de ouros. Tá vendo? Todas as vezes que a gente tem a carta do 8 de ouros, né? A gente tá falando de um relacionamento que não é aquela coisa do tipo assim, vocês encontram hoje, vocês mudam para casa da pessoa no dia seguinte. Não, não tem isso não. O 8 de ouros é aquela coisa que é trabalhada, aquela coisa que é conversada, aquela coisa que vocês olham os mínimos detalhes. O 8 de ouros é aquela carta que fala assim, olha, tudo vai ser resolvido lá na frente se vocês colocarem os esforços ali. Olha aqui. Olha aqui. 4 de paus, 4 de paus. Carta do casamento de novo nos arcanos menores. 9 de paus. Por que saiu 9 de paus? Né? A exaustão, gente. O 9 de paus é porque vocês têm que bloquear esse arregaçado do rei de espadas da vida de vocês. Vocês precisam cortar, jogar essa mochiba, essa dá para urubu. Gente, sabe o que vocês fazem? Dá para urubu. Dá para urubu. Vocês estão entendendo? Olha aqui, ele saiu de novo. 3 baralhos, 3 reis de copas. Olha aqui. Olha que coisa mais séria, gente. Eu tô falando de uma pessoa que vai chegar extremamente curada para vocês. Curada. É uma pessoa que ela vai chegar fodástica. É uma pessoa que vocês vão querer ficar com essa pessoa. E ele, olha, eu vou falar para vocês, tá? Eu vou falar para vocês. Tem gente que pega e fala assim, não, porque você tem que acabar um relacionamento e você tem que ficar sozinho um tempo. Eu acho, na minha opinião, Aninha tem, né? Mas tem gente que não tem, gente. Tem gente que não tem. Tem gente que passa de um para outro, e tá bem assim, e tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, sem problema algum. Vocês estão entendendo? Então, aqui, o que vocês têm que fazer realmente é vocês
bloquearem, 9 de paus, é a carta do bloqueio, é a hora que você tem que cortar alguma coisa da sua vida, não é só do tipo assim, eu não quero mais conversar com você, sua mochiba, seu arregaçado da porra, eu vou te dar pro urubu. Não é só isso não, gente. Vocês têm que chegar lá no telefone, deleta toda a conversa que vocês têm com essa pessoa, bloqueia a pessoa em tudo que vocês tiverem ali, vai no e-mail, vai no telefone mesmo, vai ali no WhatsApp, vai no Telegram, vai no Signal, vai em tudo que vocês tiverem. Vocês bloqueiam essa pessoa, depois vocês vão lá na listinha de telefone de vocês e vocês deletam o telefone dessa pessoa, né? Para depois não correr o perigo de pegar e tomar uma a mais e pegar e mandar mensagem no meio da madrugada. Quem nunca? Quem nunca? Hã? Pois é. Ainda mais o povo que gosta aqui desse canal, que só tem maluco, né? Então vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção nisso aí, vocês estão entendendo? Então é isso. Gente, vamos lá. Acabei aqui a primeira leitura. Vamos passar para a segunda leitura? Deixa eu só colocar aqui os baralhinhos. Vamos pegar aqui, vamos pegar. Temos aqui, vamos trocar as drusas, agora vai ser a nossa drusa de ametista, vamos colocar a nossa citrino ali, vamos colocar aqui o anjinho, bora lá, bora lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é a nossa drusa de ametista. Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Bora lá? Vamos ver aqui. Mesa aberta de amor, gente. A gente tem que olhar aqui. O amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Aqui está. Aí a gente pega aqui o baralhinho, que é o nosso baralhinho, da confirmação. Baralhinho do complemento. Bora lá, que é isso que a gente precisa na vida. Aqui está. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Os guias de luz, mostra aqui pra gente qual é a mensagem que vocês querem passar para quem se conectou com a segunda opção, que é a nossa drusa de ametista. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos aqui um 9 de ouros. Olha que linda essa carta. Ainda tem um pavão misterioso aqui. Meu Deus do céu, chama o Ney Matogrosso. Chama o Ney Matogrosso. Aqui nós temos a rainha de copas. Ai, eu adorei isso aqui. Já adorei, já dava para fazer uma leitura inteira disso aqui. Aqui nós temos pajem de paus, a carta do capiroto, carta da estrela, carta da lua, carta do cavaleiro de ouros, as de copas, 6 de ouros, carta da torre, 5 de copas, a carta do carro, Rei de ouros, 4 de copas, 4 de espadas, carta da imperatriz e a carta do 7 de paus. Gente, eu vou falar um negócio aqui para vocês que raramente, mas raramente eu pego e falo aqui, tá? Aqui, ó, tem uma energia tão densa, negativa contra vocês, que é uma coisa tão impressionante, e eu vou ensinar para vocês. Eu fui até ali abrir a janela, peraí. Eu vou ensinar vocês a olhar isso aqui para vocês entenderem, tá?
Nós temos aqui, para começar, a gente tem um 9 de ouros e a gente tem a carta da rainha de copas. 9 de ouros, vamos lá, né? Para quem tá aprendendo aí o tarô, quem que é a rainha de copas? Rainha de copas é aquela fofinha, linda, maravilhosa, plena, absoluta, taxativa, obstinada, né? Mas é aquela que tem uma tendência muito grande a se entregar demais nos relacionamentos. É aquela que pega, ela é a que cuida, é aquela que pega todo mundo, coloca embaixo da asa, independente, tá? Isso aqui de relacionamento, de amigo, de família, ela é aquela matriarca, aquela avó que pega, sabe? A família se reúne toda ao redor dela, na hora que ela pega e morre, todo mundo, ninguém encontra mais, sabe? Essa mulher, ela é muito poderosa, ela é muito poderosa. E ela tem uma coisa das pessoas procurarem ela naturalmente, ela é extremamente meiga, ela é uma pessoa que sabe escutar, ela é uma pessoa que ela é muito amável e ela tem uma empatia que é assim, poucas pessoas podem ter uma empatia igual uma rainha de copas, né? Então ela é muito fabulosa. Só que acontece que aqui, ó, fala de uma pessoa que, por exemplo, sabe aquela hora em que... Afe Maria, meu Deus do céu. Em que ela cai assim numa armadilha muito grande. Aqui a gente tem um 9 de ouros. Então, quando a gente tem um 9 de ouros e a gente tem uma rainha de copas, vem falando de uma mulher que o problema dela não é uma dependência emocional, tá? Quando a gente tem o 9 de ouros, a carta do 9 de ouros fala carta de independência emocional, independência financeira, é uma pessoa que tá bem de saúde, é uma pessoa que no corpo dela tá tudo bem, tá? E aqui vem a carta do carro falando sobre isso, né? E essa carta do carro tem esse tigre aqui que me lembra a carta da força. Então, vem falando muito sobre isso, né? Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, aqui a gente tem a carta do pajem de paus, capiroto, a carta da estrela e a carta da lua. Para você falar que tem uma energia densa ou então uma manipulação energética, você precisa de no mínimo 3 cartas. 3 cartas para poder confirmar isso. Aqui nós temos 4. Mais do que isso, a gente tem aqui ainda a carta da torre, bem embaixo da carta do capiroto. De alguma forma, aqui para essa mulher tem uma energia. Necessariamente frango na esquina? Não. Isso aqui, ó, como a gente tem ali a carta da estrela e a carta da lua, a gente pode estar falando de inveja. Inveja. Essa combinação aqui, tá? Inveja. Porque aqui a gente tem a carta do 6, né? De ouros, e aqui a gente tem a carta da torre. Isso aqui é inveja. O 6 de ouros, ele fala daquela coisa que é uma reciprocidade muito grande, né? Mas essa carta aqui, por exemplo, uma pessoa é extremamente generosa, é aquela pessoa que ela dá as coisas, que é aquela pessoa do tipo assim, toma lá da cá, né? Do tipo assim, toma aqui, um dia eu pego o seu vestido, outro dia você pega meu vestido e tal, não sei o que, pá. Só que de um lado ali não existe essa generosidade, de um lado não existe essa coisa lindinha, de um lado aí, ó, existe uma inveja horrorosa, vocês estão entendendo? Então aqui, ó, o que a espiritualidade vem falando de cara, mas de cara, precisa de acontecer aqui o mais rápido possível o afastamento de vocês de uma pessoa que vem causando isso aí. E eu vou explicar para vocês como é que é exatamente essa pessoa, que vocês vão ter noção do que é, tá? Essa pessoa, para vocês terem noção, é uma pessoa que pode estar sem se relacionar com alguma pessoa há muito tempo. Há muito tempo. Pelo menos relacionamento sério,
né? Relacionamento sério. Pode ser aquela pessoa em que tá todo mundo se interessando por ela somente para poder fazer um fuque-fuque, né? Aqui a carta do capiroto pode ser isso. Essa pessoa, ela tem algum problema sério de vícios, de alguma forma, tá? Ela é o tipo de pessoa que ela pode ter alguma coisa com bebida, com droga, com sexo, com joguinho, tem alguma coisa que essa pessoa, ela pode estar viciada, tá? Principalmente porque aqui a gente tem a carta, né? Isso aqui é a carta de joguinhos, dessa coisa, né? De que a pessoa vai para cassino, a pessoa joga sei lá o que no nessa porra do coitigrinho, sei lá que porra que é essa, tá? Essa pessoa, ela é péssima para vocês. Ela é péssima para vocês. Não é aquela coisinha que, ai, é mais ou menos. E a espiritualidade, se vocês não tivessem a espiritualidade que vocês têm, é porque vocês não têm noção do tanto que vocês são protegidos, para quem escolheu isso aqui. Nós temos aqui bem no meio, para vocês terem noção, da carta do capiroto. Imagina, você tem o capiroto, você tem a carta da estrela, e você tem aqui a carta da lua, né? Se não fosse essa proteção de você, gente, aqui, ó, a carta do capiroto, da lua, 4 de espadas, vocês estariam na cama. Vocês estariam na cama, principalmente com a carta da torre no meio. Aqui eu posso estar falando com pessoas que vira e mexe. Alguma coisa pode acontecer com vocês, por exemplo, vocês ficam gripados o tempo inteiro. Vocês podem ter, sabe, aquela coisa de às vezes vocês se sentem assim, vocês precisam de sentar, vocês ficam cansados, fatigados, sabe? Fatigadas. Aqui tá falando muito sobre isso. Muito, muito. Quando a gente tem essa combinação aqui, ó, vocês não têm noção do que é, não. É um cansaço que às vezes bate tão grande que a pessoa fica sem energia e ela tem que sentar. Ela tem que sentar. E aqui é tão engraçado, porque na hora que vocês se afastarem dessa pessoa, na hora que vocês cortarem isso na vida, né, porque essa pessoa, eu tenho certeza que vocês sabem quem que é, porque essa pessoa, ela pode ter uma tendência muito grande, inclusive, da carta do pajem e da carta do capiroto, que é aquele tipo de pessoa que fica, ela sabe que ela é ruim, ela sabe que a boca dela fala merda demais, ela sabe disso, ela sabe, né? Então ela deve questionar esse tipo de coisa o tempo inteiro para vocês, o tempo inteiro, né? É uma pessoa que deve reclamar muito da vida, é uma pessoa que deve ficar o tempo inteiro achando que a vida tá sempre contra ela, né? Então aqui, ó, vocês têm que tomar cuidado, porque é como se ela sugasse a energia de vocês completamente, sugasse. Só que aqui a gente tem um 6, né, de ouros e a carta da torre falando que não é uma coisa recíproca. Não é. Não é. Para vocês pode ser inclusive um relacionamento que vocês podem ter com essa pessoa, né? Então aqui, ó, o que vem falando é corta. Corta. Quando a gente tem aqui a carta do capiroto, a carta da torre e a carta do 7 de paus, o 7 de paus ele entra aqui naquela coisa da proteção, né? Daquela coisa de dar um basta, de parar. O 7 de paus é o primeiro que para, ele é o primeiro que chega lá, né? Depois você vem com o 9 de paus que bloqueia completamente. Aqui precisa dar um basta. Deixar bem claro. Porque aqui, ó, a gente tem um cavaleiro de ouros e a gente tem um as de copas, um 5 de copas e a carta do carro. É como se, por exemplo, vocês conhecessem uma pessoa e vocês estivessem no inicinho de um relacionamento com essa pessoa, mas essa pessoa aqui arregaçada, né, esse capiroto aí, essa aberração aí, esse filho, né, filha do capiroto, ela fica sempre comparando com traumas emocionais que ela teve no passado. Você tá entendendo? E não deixa vocês, na verdade, viverem esse amor. Porque aqui existe uma pessoa na vida de vocês, é um rei de ouros, tá?
é um rei de ouros. É uma pessoa que vem, é uma pessoa que está disposta a ter alguma coisa mais séria, né? Só que ele tem aqui um 4 de copas e um 4 de espadas. Vocês estão entendendo? Aqui a gente tem a carta da imperatriz e aqui tem um 7 de paus. Então, aqui a gente tem uma moça que ela tá ali super independente. E aqui, ó, tem que prestar muito bem atenção, né? Porque a carta do 9 de ouros, principalmente ao lado da carta do As de copas, fala de um amor lindo e maravilhoso, viu? De um amor daqueles, assim, sensacionais. Só que, se vocês estão nessa energia, porque essa pessoa arregaçada continua comparando qualquer coisa, tentando achar bandeiras vermelhas no relacionamento de vocês, né? De vocês, comparando com algum relacionamento que essa pessoa teve no passado, aí vocês já sabem. Aí o trem fica complicado, porque aí vocês vão ficar assim com medo, né? Vocês ficam com medo, vocês ficam desconfiados. Por que a gente enxerga isso? Porque aqui a gente tem um 4 de copas e a gente tem um 4 de espadas. Então, é uma pessoa que tá ali, ó. Ela tá pensando, ela tá vivendo uma letargia emocional aqui. Ela tá pensando aqui se vai, se não vai. Olha aqui, o 4 de espadas, que é a carta do eremita nos arcanos menores. Então, pode estar falando de um afastamento que vocês estão fazendo. Vocês estão se afastando cada vez mais desse moço. Aqui, ó, tá vendo a carta da lua, porque as coisas não estão muito bem claras, é porque vocês estão deixando, aqui é realmente o que eu tô falando, gente, tem uma energia tão negativa colocada por cima, por causa dessa pessoa arregaçada, vocês estão entendendo? Que aqui, ó, é como se vocês não conseguissem enxergar a verdade, como se vocês não conseguissem enxergar as coisas como elas realmente são. Vamos dar uma limpada aqui, vamos, gente? Vamos dar uma limpada nessa bagaça aqui, ó, e vamos rezar. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho que eu preciso rezar aqui rapidamente para vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seres de luz, agora e para todo sempre. Amém. Gente, olha só, presta muito bem atenção. Aqui, então, aí tem essa energia e aí vocês não conseguem ver essa pessoa direito, sabe? Para algumas pessoas, essa pessoa já tá na sua vida, mas é como se vocês ainda não conseguissem enxergar todo o potencial que essa pessoa tem, tudo aquilo que essa pessoa pode oferecer para vocês. Vocês estão entendendo? Aí é que entra. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né? A gente tem o 4 e 4, então a gente tem a carta do imperador como mensagem subliminar. E a carta do imperador fala justamente de uma pessoa que ela tá ali, ó, pra, sabe, porque ela quer alguma coisa séria. Mas é como se vocês não tivessem conseguindo enxergar isso. Mas é por causa dessa pessoa arregaçada aqui. E olha, vocês já conhecem essa pessoa assim, tá? Porque aqui, ó, temos um 4, um 5... 6, 7. Lembra aquele negócio que a gente pega e vê no tarô que eu ensino para vocês? A gente tem que ver nos arcanos menores os números que tem para poder ver aonde que tá. Se a pessoa já conhece, se já não conhece. Se fosse, por exemplo, aqui tivesse, né, às vezes 2 ases, né? Aí vem um 2, um 3... e às vezes um 4 ali, até, né? É uma pessoa que ainda vocês provavelmente ainda não conheceram, tá? Ou então vocês acabaram de conhecer essa pessoa, acabou de conhecer, sabe? Agora, se a gente já tem aqui assim, que já começa no 4, aí vai 4, 5, 6, 7, aí você já sabe.
que aí tem alguma coisa, né? Já conhece essa pessoa. Então, com toda a certeza do mundo, é uma pessoa que tá aí ao lado de vocês, uma pessoa que quer um relacionamento sério, uma pessoa que tá, assim, cheia de amor para dar. Tá me entendendo? Só que acontece que amor para dar mesmo, viu, gente? E é uma pessoa que já pode estar tentando há algum tempo. A gente tem aqui um cavaleiro de ouros e a gente tem a carta do as de copas. Então, é uma pessoa que tá ali, ó. E tá tentando, e tá tentando, e tá tentando. E para muitas pessoas, é como se... o pior dessa pessoa é que o que parece aqui, ó, é que quando vocês conheceram essa pessoa, ela ficou encantada com vocês, né? E essa pessoa, muito provavelmente, queria, sabe aquela coisa de que você sai às vezes e você tá ali com uma pessoa e vocês duas olham para aquela pessoa ao mesmo tempo, né? Só que aquela pessoa, ela olha para você, né? Ela te escolhe ali naquele momento. São duas pessoas que se escolhem ali naquele momento, né? E aí você se escolhem e a outra pessoa, ela fica emputecida, porque ela não foi a pessoa escolhida. Vocês estão entendendo? Para muita gente tem isso aqui na história. A gente consegue ver isso através disso, né? A carta do Cavaleiro de Ouros, que é uma pessoa que chega com uma oferta de amor, flertando, fazendo sei lá o quê, né? Só que é uma pessoa que ela, tipo assim, essa pessoa, quando ela olhou para vocês, foi uma coisa assim... Cavaleiro de Ouros com o As de Copas é aquela pessoa que já faz planos de olhar para vocês assim há muito tempo, principalmente porque a gente tem aqui a carta do Imperador como mensagem subliminar. E a carta do Imperador, gente, na hora que ele acha a imperatriz dele, que tá aqui, né, que é você, esse cara, ele fica enlouquecido, ele faz tudo, ele vai atrás, ele quer essa mulher, ele não vê uma outra pessoa na vida dele. Vocês estão entendendo? Ele não vê, ele não vê. Só que aqui vem o quê? Aquela birrinha, o 5 de copas, né? E a carta do carro. Por quê? Porque ela não foi olhada, ela não foi escolhida, né? Então aqui tem isso também. Carta da Rainha de Ouros, do As de Ouros, desculpa. Do As de Ouros. Carta do Louco. 5 de copas e o 10 de espadas. Gente, presta muito bem atenção. Isso aí já pode estar acontecendo na vida de vocês há muito tempo. E essa pessoa, ela tá afastando vocês. Aqui vocês já podem ter ficado com essa pessoa, aconteceu alguma coisa e vocês se separaram. Mas por causa de maldade, desse veneno daí, ó. Dessa comida de rato, dessa horrorosa. Sabe? Então é isso que vocês têm que prestar muito bem atenção, tá? Aqui eu tô falando com pessoas do tipo assim, olha, sem brincadeira, vai benzer e corta essa pessoa da vida de vocês. Para a maioria, se fosse vocês, eu lia o Salmo 91 durante 30 dias. Salmo 91 durante 30 dias, sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Porque essa pessoa arregaçada da porra tá mandando energia ruim pra vocês. E tem uma pessoa que vocês já conhecem, tem uma pessoa que é maravilhosa, ela é fabulosa e muito provavelmente essa pessoa até fala dessa outra e fala, meu Deus do céu, eu não acredito, sabe? Então, toma muito cuidado. Eu rarissimamente falo isso, mas as combinações das cartas aqui não tem como fugir. Quando a gente tem carta do capiroto e da lua, a gente tem que ficar muito atento. Aí a gente tem que procurar as outras cartas. Capiroto, lua e torre, puta, aí fudeu. Aí sabe, é aquela pessoa que realmente, através daquela energia, só que vocês têm aqui a carta da estrela, né? Mas só que vê aquela fatiga, vê o cansaço, vê aquela falta de energia. Então é isso, gente. Bom, gente, acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá? Eu vou ficando por aqui.
Mas eu voltarei com mais uma leitura e até lá vocês já sabem. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Juízo. Tchau.